Começa agora, Abominável Podcast, com Dani Taranha e Rodrigo Ramos. Fala, meu povo, Abominável Podcast no ar, comigo, Dani Taranha, e com ele, Rodrigo Ramos. Olá, Rodrigo. Olá, meus anjinhos, meus santinhos, nossos queridos e sagrados ouvintes. Sexta-feira Santa, esse programa está no ar. Para você católico, para você não católico, para você que já foi católico, para você que quer ser católico. Para você que tá só esperando a Páscoa para comer o seu ovo. Exatamente. Esse é o Abominável Podcast especial Santo do Pau Oco, né? Cada coisa que vocês vão ver aqui hoje que eu vou falar um negócio para vocês. Antes disso, apoia.se/Abominável Podcast. É lá que você contribui para ajudar a gente a comprar um ovo de Páscoa, porque tá muito caro. A financiar nossos ovos de Páscoa. Gente, que absurdo, né? Um ovo custando o olho da cara. Pois é. Hoje em dia você fica, será que eu vou pagar meu aluguel ou vou comprar um ovo de Páscoa? Eu nem imaginei que criar coelho fosse tão caro assim. Mais fácil você comprar um coelho do que você comprar um ovo de Páscoa. Dá um pouco de trabalho se você esperar ele botar, mas é por isso que o ovo é caro. Porque você imagina, tipo, tem aqueles de 3 quilos pra sair de um coelhinho. Ele cobra pelo trabalho que ele tem. Você sabe que uma vez eu fui pra... Era onde era? Monte Verde? Não era Monte Verde. Era algum lugar com mato, assim. E era uma pousada e tinha uma mini fazendinha na pousada. Rapaz, tinha um coelho lá gigante. Eu fiquei com medo dele, viu? Era uma coisa meio perna longa mesmo, sabe? Era um bicho que ele parecia uma capivara, assim. Você já viu aquele vídeo, né, que tem a moça na internet? Olha só um coelho aqui na rua, já viu? Não vi. O que era? É de noite, né? E ela fica toda abismada com o coelho branco sentado na rua. Ela vai chegando perto, é uma sacola de lixo. Não, no meu caso era um bicho mesmo. Era um bicho, era um coelho, eu vi ele de perto, vi as orelhas, tudo. Mas era bem alimentado aquele coelho. Não era uma capivara disfarçada? Porque elas se enturmam com todo mundo. Aí quando você vai ver, você já não sabe mais o que é. Olha, era maior que um Lulu da Pomerânia, sabe? Ótima referência. Eu olhei, eu fiquei com medo. Eu falei, nem sabia que tinha um coelho desse tamanho. Eu falei, imagina esse bicho pulando, imagina esse bicho mordendo, que o coelho morde, hein? Morde. Você vai lá perturbar o coelho, vai lá te dar uma dentada e deve doer aquilo ali. Posso dizer que morde, só não posso dizer como que eu sei. Quer dizer, agora é melhor eu contar, né? Porque ficou pior. Agora você vai falar o que aconteceu. Você foi mordido por um coelho? Eu fui brincar com ele na gaiola, sabe? Coçar a testa dele assim, porque ele tava bem encostado na gaiola. Quando você era criança? Não, eu já tava... Foi semana passada, né? Tá, entendi. Eu tava no colégio já, e aí eu fui coçar ele assim, a cabeça dele, né? E ele foi mais rápido do que eu. Eu não consegui tirar o dedo a tempo. Ele não quis papo contigo, não. Pois é. Você acha que é um coelho branquinho, fofinho, simpático? Ele morde. Apoia.se/Abominável Podcast. Nos ajude a ter uma fazenda de coelhos. É o nosso sonho. Mas me ajude a criar meus próprios ovos de Páscoa. Tá fácil pra ninguém. Vamos falar desses abençoados aqui, peronomútil? Abençoados peronomútil, sim, porque tá cheio de filme de terror, com figuras religiosas, né? Figuras santas e etc. E lá no final, pro final, você fala, isso daí, meu bem. Essa coca é Fanta. Na verdade, nesse caso, a gente vai pensar essa coca e descobre que ela é uma Pepsi. Vamos para as nossas menções honrosas. Nós vamos falar de alguns filmes aqui. Caso você não consiga marcar no papel por enquanto, na segunda-feira você entra lá no nosso Instagram que vai ter a listinha dos filmes lá com nome em português e plataformas onde eles estão disponíveis, caso estejam disponíveis. Bom, vamos para as menções honrosas aqui. Eu começo com um filme de 1971 chamado Os Demônios. É um filme que faz uma versão de uma história real. Qual é a história real? Lá em, 1412, não sei, que faz muito tempo isso. Tinha um padre que trabalhava numa cidade da França chamado Urbain Grandier. Não sei se é assim o sotaque, mas eu inventei, tá? Esse padre, ele era muito louco. Assim, muito louco. Ele, inclusive, pegava geral. Celibato? Aqui, não. Ele era metido a político, ele era todo pra frentex, esse padre. Nessa cidade que ele trabalhava, que ele missionava, tinha um convento de freiras.
E aí, a superiora do convento, né, a madre superiora, ela era obcecada por esse padre. Só que esse padre não deu bola pra ela. Por conta disso, ela ficou bem pistola e ela inventou que esse padre invocava demônios e era por isso que ele se deitava com as mulheres e tal. Foi por conta de um pacto que ele fez com o diabo. Resultado, ele foi queimado na fogueira. Essa é a história real. Esse filme faz uma adaptação dessa história, tá? Então acontece tudo isso aí que eu falei. E é um filme que foi banido em diversos países porque ele tem um conteúdo que mistura sexo, violência e religião. Dá pra entender porque ele foi banido. Que só não pode ser misturado no cinema, né? Nas artes. O resto lá... No dia a dia tá bacana. Mas se você parar pra pensar, a gente tem nesse filme um padre que é um putão. A gente tem uma freira vingativa. Amargurada, rancorosa. Olha que sensacional. Então, assim, esse filme é muito à frente do seu tempo. Essa história é muito atual, na verdade. Então, procurem Os Demônios. É um filme de 1971. E agora, eu vou para um clássico. Teve remake, mas o remake é tudo bosta desse filme. Tô falando de Colheita Maldita. Filme de 1984. Quem não teve medo do Isaac? Isaac é um menino pregador. Eu tenho essas crianças pregadoras. Sai correndo, viu? Ixi, que nem aquela do iPhone. Assim. Corre que é cilada, Bino. Bom, o Isaac vai pra uma cidade lá no Nebraska e ele consegue convencer as pessoas a matarem os adultos da cidade. Por quê? Porque ele usa sangue humano pra adubar a terra. Tem a plantação ali e tal, não sei o quê, enfim. E aí, numa cidade próxima, tem um casal e esse casal precisa comunicar um crime. E ele vai para a cidade mais próxima pedir ajuda. Ele vai parar onde? Nessa cidade onde está o Isaac. E o seu rebanho de crianças malucas. E lá nessa cidade, esse casal é aprisionado. E você vai ver todo o desenrolar da história, eles tentando fugir. Aí você vai conhecer a história, quem é o Isaac, quem é essa... Enfim, quem não teve medo de uma plantação de milho... Por causa deste filme, não fale mais comigo. Deu trabalho ali pra voltar a comer pipoca depois. Outro pregador que de santo não tinha nada. Santo do pau oco. Vamos para outra menção honrosa, um filme de 1999 chamado Estigmata. Eu gosto muito desse filme. É muito bom. Tá pra sair aqui no Brasil uma edição caprichada do Blu-ray pela Obras Primas do Cinema. Muito bom. Bom, Estigmata, pra você que não conhece ou não lembra, começa ali numa cidade fictícia do Brasil, que tem uma santa que tá chorando sangue. E aí o Vaticano manda o padre lá ver o que tá acontecendo, que é o padre Andrew, interpretado pelo Gabriel Byrne, que é maravilhoso. E aí o Andrew vai lá investigar a santa, tá lá investigando, tirando foto e etc. Enquanto isso acontece, um menino rouba ali um rosário. Ele vende esse rosário para um turista e esse turista manda de presente para uma mulher lá nos Estados Unidos, para Frank, que é a personagem da Patrícia Arquette. Frank, que não é religiosa nem nada, mas ganhou um rosário ali, né? E depois, então, que ela recebeu este objeto, ela começa a ser vítima de estigmas, que na verdade são aquelas chagas idênticas às de Cristo, né? Então tem na mão, tem no pé e tal. E aí ela não sabe o que está acontecendo, está testando a sanidade dela. E, de novo, o padre Andrew é designado para investigar esse fenômeno. Ele está muito preocupado, inclusive, com a saúde dela. E ele busca ajuda e tal. E ele vai falar com o superior dele, que é o cardeal Daniel, que é o Jonathan Price. Ele começa a achar estranho porque ele está suspeitando que o cardeal não quer que a verdade venha à tona. Parece que o buraco é mais embaixo ali. É um filmaço, cara. Ele tem 2 finais. Eu não lembro qual que é o final oficial, mas eu lembro que são 2. E em um ela morre e no outro não é isso? Eu acho que é. O americano tem essa coisa, mas tem que salvar a mocinha. Tá. Eu assisti depois num DVD e no DVD tinha os 2 finais. Então eu não lembro qual que veio primeiro, se ela viva ou se ela morta. O que eu vi no cinema, ela morre. Se você for assistir sem saber...
qual é o final, você não pode reclamar com a gente de spoiler, que é 50%. E a nossa última menção honrosa vai para um filme babadeiro de 2007. Eu não sei nem o título dele em português, eu conheço ele como End of the Line, algo como o fim da linha, né? É um filme que envolve fanatismo religioso, um negócio muito maluco. O que tá rolando? Começa a acontecer uma série de atentados suicidas e em vários lugares do mundo e envolvendo também conflitos religiosos. Um negócio meio doido. E aí, logo no começo do filme, você acompanha o suicídio de uma moça chamada Vivienne. E aí, corta a cena, tá uma enfermeira, ela trabalha no hospital psiquiátrico, tá lá atendendo os carinha, tem um carinha lá que fica falando que os demônios estão em todos os lugares, ele engole um terço, aí uma baita treta pra tirar. Aí ela comenta com um outro colega dela, enfermeiro do hospital, que, nossa, essa semana tá estranha, né? Muito caso de suicídio, muita bagunça. O cara, pois é, não sei o que tá acontecendo e tal. E aí, enfim, fica aquele clima super agradável no hospital. Ela vai lá fazer, com o passar das horas ali, passa um tempo, ela encontra um envelope endereçado a ela, com o nome dela. E esse envelope foi a tal Vivienne que escreveu. Vivienne é aquela moça que se suicidou no começo do filme. E aí a mensagem do envelope diz o seguinte: algo do tipo, eles vão invadir, eles estão em toda parte, eles vão se revelar, alguma coisa assim. Aí que a casa fica pequena, meu bem. E a hora que eu mencionei esse filme, o Rodrigo fez assim, é o filme do metrô? E eu gosto bastante desse filme, eu tava vendo aqui, esse diretor, foi o último filme dele, em 2007. O que será que ele anda fazendo da vida? E a condução do negócio é tipo, tiro, porrada e bomba, você não tem nem tempo de respirar. Com 15 minutos de filme já tem uma caralhada de coisa, você fala, que é isso, gente? Acabei de dar play nisso aqui. É uma loucura, procurem. End of the Line. Bom, e agora a gente vai para as nossas dicas oficiais. Rodrigo, por favor, você começa. Eu vou começar aqui já com o Pé na Porta, filme de terror do nosso querido Kevin Smith, filme chamado Seita Mortal. Esse filme conta a história de três amiguinhos, né, jovens, na flor da idade, com os hormônios ali pipocando, né, gritando ali, fervendo, e eles arrumam um encontro na internet com uma prostituta ali da região, e aí eles vão se encontrar com ela um belo dia à noite lá, eles tomam umas brejas, fica todo mundo meio, não sabe como agir e tal. Eis que a mulher embebeda eles, né, bota um negócio na bebida, e eles acordam amarrados, né, presos numa gaiola, no subsolo de uma igreja, onde tem lá um pastor e a sua família, e ali ele está pregando sobre o fim dos tempos, né, as perversidades humanas, como as coisas estão degringolando e tal. E esse cara, né, eles vão torturar, né, e matar esses meninos como uma forma de purificar, né, a humanidade ali, como um sacrifício. E aí a coisa vai se desenrolando, as pessoas estão investigando e tal, tem um delegado acaba esbarrando ali com essa família e junta o FBI, e aí a coisa desanda de um jeito, né, rola ali um confronto entre o FBI e a seita ali, né, a família lá do pastor. E o Kevin Smith, ele misturou aqui duas histórias reais, né, que a mais evidente, que é essa do confronto com o FBI, que é o cerco de Waco, sei lá como é que fala, que tem até um documentário na Netflix, é muito bom, fala sobre isso, sobre um cara lá que se considerava o Messias, e ele tinha armas, bombas e um monte de coisa, né, na sede ali da igreja dele. E aí quando foi investigado por conta dessas armas aí, as coisas acabaram saindo do controle e morreu muita gente nessa briga, né, nesse confronto armado aí. E o outro é uma tal de uma igreja de 5 pontas, eu não lembro exatamente o nome da igreja, mas é um maluco que vai sempre, quando tem alguma coisa, congresso, quando eles vão debater alguma coisa envolvendo direitos LGBTQIA+, esses caras eles estão lá fazendo protesto com os cartazes, Deus odeia os gays, aquelas coisas todas, aquelas baboseiras todas. E aí esse cara é um sujeito bem perigoso também, mas ele se esconde atrás dessa
esse verniz religioso aí, que é o nosso tema de hoje. Então, esse filme, o Red State, Seita Mortal, é um filme de 2011, dirigido pelo Kevin Smith. Tem o John Goodman arregaçando. Tem o tiozinho que faz o pastor, ele tá assustador no filme, mas não tá listado aqui no site que eu abri. Vocês assistam. Tem ele disponível na Darkflix. Pode ir lá e assista esse filme, depois assiste o documentário da Netflix. Vocês vão entender melhor ali as referências. Aproveitar que você falou de Darkflix, vou falar de Darkflix Plus, que é o único serviço nacional focado em filmes e séries de terror, ficção científica e fantasia. Como você acessa? Pelo celular ou tablet, através do aplicativo, ou entra direto no site darkflixplus.com.br e aí, para ter acesso ao conteúdo, você assina o serviço por R$ 9,90 por mês. O diferencial da Darkflix é que todo dia entra um filme. Dia 28 de março, Um Lobisomem Americano em Paris. No mesmo dia, Príncipe das Sombras. Dia 29, Terra dos Mortos. Estranhos Invasores. Também entra Os 12 Macacos. Ai, adoro esse filme. Entra também Fantasma 3, O Senhor da Morte. Dia 30, A Noiva de Reanimator. Já falamos desse filme aqui, hein? No mesmo dia, O Fantasma da Ópera. Também vai entrar Hellraiser 2, Renascido das Trevas. Dia 31, Quando Marta Gritou na Tumba. Olha esses nomes, gente. Eu amo esses nomes. Também vai entrar Banho de Sangue e por aí vai. Só tem coisa maravilhosa. Todo dia um filme entra na Darkflix Plus. Então você não perde por assinar. darkflixplus.com.br. Vai lá que é sucesso. Por falar em sucesso, a minha próxima dica não é sucesso, não. Tinha tudo pra ser, na verdade. Mas erraram o tom aqui. Tô falando de um filme chamado Livrai-nos do Mal. Um filme de 2014 do Scott Derrickson, que é um baita diretor, mas que aqui, sei lá o que aconteceu com ele. Bom, por incrível que pareça, esse filme é baseado em fatos. Tem um policial chamado Ralph Sarchie. Ele escreveu um livro sobre o trabalho dele na polícia de Nova York em 1992. E nesse livro ele relata uns fenômenos paranormais, umas coisas meio malucas que ele viu ao longo da carreira dele. E aí ele mesmo se chama de demonólogo, sabe aqueles caras que... Não, eu era cético e aí eu comecei a ver certas coisas e fui estudar e hoje eu sou demonólogo. Nossa, falou com a dublagem certinha, né? Daqueles do Discovery. E o livro dele se chama Beware the Night. É um livro que saiu em 2001. E aí os relatos desse livro inspiraram o Scott Derrickson a fazer esse filme que se chama Livrai-nos do Mal, estrelado pelo Eric Bana. Do que se trata a adaptação do Scott Derrickson? O Eric Bana, ele é um policial, sempre acaba pegando trabalhos bizarros para fazer, e ele acaba, então, envolvido no caso enigmático de 3 veteranos da Guerra do Iraque, porque, aparentemente, esses caras caíram numa espécie de catacumba enquanto eles estavam no exército, e quando eles voltaram para os Estados Unidos, começaram a apresentar um comportamento bizarro. E aí, pessoas vão se contaminando por este comportamento bizarro, e aí cai no colo ali do policial, que, como eu falei, não acredita no sobrenatural, e aí ele é instigado por um padre, e ele vai atrás, então, para saber o que está acontecendo, a investigação, e tudo isso termina com uma cena de exorcismo. Esse filme ele tem uma vibe Wannabe 7, né? Ele é tudo escuro, com chuva. Acho que se fosse uma coisa... sei lá, uma coisa original, talvez, a gente não teria tanto preconceito com esse filme. Mas ele dá um bodezinho, assim. E esse negócio do cara se achar o bonzão, sabe? Do policial ter essa pegada, assim. Ele é tipo um exorcista do Papa, tipo o Russell Crowe. Só que o Russell Crowe vai pra comédia, ele vai pro pastelão, não se leva a sério, abraça a cafonice. E aqui não abraça a cafonice. Aqui quer ser uma versão terror do filme Seven, sabe? Eu acho que, assim, dá pra assistir, não é tão ruim assim. É que ele não tem nem como se comparar com outros filmes, inclusive filmes que falamos aqui nas menções honrosas. Mas vale o lembrete, porque está dentro do nosso tema. Então, se você achar por aí, assista Livrai-nos do Mal, filme de 2014.
Teu próximo, Rô, qual é? Eu vou seguir aqui na linha do baseado em fatos. Eu vou falar de O Último Sacramento, filme de 2013 do nosso queridão Ty West, que conta a história de um sujeito, né, que ele é um fotógrafo, ele trabalha para Vice, e aí a irmã dele se envolveu com uma seita e tá morando lá num lugar afastado, no meio de uma floresta. E ele vai com 2 amigos conhecer o lugar, né, e fazer uma matéria, né, uma reportagem fotográfica lá nesse lugar onde a irmã está se tratando da dependência de drogas. E aí ele acha meio esquisito todas as regras que você tem para chegar no lugar, para entrar no lugar, né, como ele é protegido com vigias armados até os dentes e tal. E aí eles falam, bom, enfim, né, parece que é um lugar, minha irmã adora isso aqui, né, todo mundo vem pra cá, ama esse lugar, vamos conversar, de repente a gente sai daqui com um documentário interessante. E aí, conforme eles vão conversando com um morador daqui, um morador dali e tal, eles vão vendo que as intenções do pai, que é o dono o cara que cuida dessa seita aí, são meio estranhas e acaba culminando numa explosão de violência e tal. E por que eu falei que essa história é baseada em fatos? Porque o roteiro ele foi baseado no caso lá de Johnstown, que era uma cidadezinha, né, que esse cara, o Jim Jones, que era um pastor lá da igreja, uma igreja dele lá, que ele criou também. Ele criou essa cidade lá na Guiana, aqui na América do Sul, para onde ele trazia as pessoas que tinham problemas e tal. E tudo começou como sendo uma grande comunidade ali, onde todo mundo ia para se recuperar de traumas e tudo mais. Só que, assim como o outro filme que eu indiquei mais cedo, as coisas vão ficando um pouco fora do controle, e quando as autoridades decidem ir lá investigar, né, tem um grupo do Senado americano, ele vai lá para conversar com eles e entender o que estava acontecendo ali. Rola um tiroteio, né, tem uma cena famosa de que os guardas do Jim Jones mataram os repórteres, né, e a parte da comitiva ali ao vivo, né, nas câmeras e tal. Enquanto isso, lá na comunidade, todos os membros ali estavam tomando cianeto, né, com suco com cianeto, um suicídio coletivo que foi o maior número de mortos num evento intencional, né? Até então foram 909 americanos, inclusive crianças e tal. E esse foi o maior até o atentado do 11 de setembro. Então ele é o segundo. Depois do 11 de setembro, ele é o maior número de... O atentado, né? Um suicídio, como é que se diz isso? Uma ação de um lazarento que mais matou gente, assim, mais matou americano de uma vez. E o filme é muito bom. O Ty West aqui tá arregaçando. E, como curiosidade, ele botou um cara para ser o chefe ali da comunidade, né? Seu pai, que se chama Gene Jones. E esse cara tem uma presença de tela, olha, bota medo, viu? Tiozão grandão, assim, sempre de óculos escuros, aquela cara de que vai explodir a qualquer momento, mas que fica fazendo aquela pose de bonzinho, assim. É muito bom. Filmaço, vocês procurem aí O Último Sacramento, né, em português. O original é The Sacrament. Eu acho que também está na Darkflix. Vou falar de um agora que é de cair o fiofó da bunda. Já tô avisando. Um dos meus filmes preferidos dos últimos anos. Tá na minha listinha aqui, top 10. Scent Mode, 2019. Tá louco, bicho. Do que se trata esta pérola? A gente acompanha a Maud, que é uma enfermeira que recebeu alta de um hospital psiquiátrico. Ela sai e vai, então, assumir o trabalho de cuidar de uma senhora em estado terminal. Quem é essa senhora? É a Amanda. Amanda foi uma famosa bailarina, coreógrafa, capa de revista, aquela coisa toda bem assim, né, glamour e tudo.
Só que agora ela tá no estágio 4 de um linfoma, então é terminal, ela sabe que vai morrer. Ela é ateia. Só que aquele negócio, né? Ateu até a página 2, né? E ela, enfim, tá com medo de morrer, tá com medo da morte, tá com medo do que pode acontecer. Será que tem alguma coisa depois e tal? E aí ela contrata a enfermeira Maud, não só porque ela precisa dos cuidados ali, mas porque a Maud tem uma fé absurda, né? Uma coisa enlouquecedora, assim. Ela é muito cristã, muito devota, muito tudo. E ela até pensa, né? Vai, quem sabe, né? Ela não me desperta para alguma coisa, né? Enfim, fica essa situação entre as duas. Depois a gente descobre que a Maud, na verdade, se chama Katie. Ela foi parar numa clínica psiquiátrica porque ela trabalhava num hospital e aí teve um paciente que morreu sob os cuidados dela. E aí ela deu uma surtada, foi demitida, enfim. E aí foi parar numa clínica psiquiátrica, então saiu e foi cuidar da Amanda. Ela não fala muito sobre esse passado, não fica muito claro o que aconteceu ali e tal. E aí, graças a esse acontecimento na vida dela, ela se entregou na religião. E ela acha, na cabeça dela, que se ela conseguir salvar a alma da Amanda, que é essa senhora, ela pode encontrar o perdão definitivo. É como se ela estivesse em dívida com Deus por conta do paciente dela que morreu. E ela acha que, então, se ela fizer isso, ela vai conseguir o perdão que ela tanto quer. Então, ela vai lá na casa da moça, fica lá, né, junto com essa senhora, escuta as histórias dela e tal, não sei o quê. Só que aí tem 2 empecilhos na vida da Maud. Primeiro é uma mulher chamada Carol, que é paga pela Amanda para fazer sexo com ela. E aí ela acha que a presença dessa mulher ali pode deturpar as crenças que ela tá tentando passar para Amanda, pode fazer a Amanda voltar pro pecado, umas coisas meio doidas assim. Para complicar ainda mais, uma ex-colega de hospital, daquele hospital lá que que o paciente morreu sob os cuidados dela e tal, reaparece, e ela começa a entrar, então, num conflito mental aqui. Ela tem que lidar com essa lembrança do passado que ela quer esquecer, né? Passado este que a levou para uma clínica psiquiátrica. Ela quer salvar a alma dela, ela quer salvar a alma da Amanda. Ela começa a alucinar, ela começa a achar que ela ouve Deus, que Deus está falando com ela. E ela tenta convencer a Amanda disso. A coisa vai escalonando. Temos ali um ato final bem emblemático, com uma cena na praia que é mão na teta. Eu acho que Saint Maud tem uma das cenas mais bonitas de encerramento de filme. É espetacular. É um filme que tem muita gente que vai... Ai, será que eu entendi? Será que eu não entendi? Dá pra entender, porque... Tem uns frames ali naquela última cena que é aquilo que você tá pensando mesmo, tá? Não vem querer ficar procurando depois no Google final explicado, dizendo... Não vem, não. Que tá ali no final, tá tudo entregue pra vocês. É um filmaço. Ele tem um ritmo diferente, muita gente pode se incomodar com isso, mas eu acho que vale a pena você acompanhar a jornada desta mulher até o ápice de sua loucura, de sua insanidade, de sua, sei lá, de sua devoção religiosa, não sei. Eu lembro quando começaram a divulgar esse filme, ele estava sendo vendido como sendo um filme de possessão ao contrário, né? Onde em vez de ser possuída pelo diabo, ela seria possuída por Deus. E eu acho que isso diz muita coisa. O que não deixa de ser, na verdade, né? Como a coisa vai aumentando ali, né? Vai evoluindo, né? Do jeito que a coisa é. Ele não é isso exatamente, mas é bem nessa linha. Tem a ver, é uma boa metáfora, vamos assim dizer. É uma boa metáfora. Teu próximo, Rô? Próximo filme, eu adoro, mas eu tinha esquecido, tinha apagado ele da minha memória. Eu tenho até ele em DVD aqui, mas assim, não sei porquê, fazia muito tempo que eu não lembrava desse filme. Que é Anjos Rebeldes, The Prophecy, filme de 1995, com um elenco de peso.
formado por gente como Christopher Walken, Elias Koteas, Viggo Mortensen, Virginia Madsen, Eric Stoltz, só para citar alguns. Então é um baita de um elenco. Conta o que essa história? Tem o detetive, né, que é o personagem do Elias Koteas, que é o Thomas. Ele era padre não, ele estava no seminário, até que um belo dia ele começou a ter umas visões onde ele via criaturas, né, seres celestes ali guerreando e tal. E ele tomou isso como um sinal do tipo, talvez não seja esse o caminho, né, essa coisa. Ele perdeu a fé e parou de estudar. Anos depois, ele está trabalhando como policial, né, detetive, e ele é abordado por um cara estranho, que é o Simon, que é o vivido pelo Eric Stoltz, que aborda ele e fala, cara, a gente vai precisar de você, estamos no meio de um quebra-pau aqui celestial, entre os anjos amando de Deus e os anjos amando de Gabriel, que é o Christopher Walken, e a gente está numa briga e a gente vai precisar que você nos ajude a resolver esse problema. E aí, o que está acontecendo, né? O Gabriel, ele está tentando juntar almas, as piores almas, né? As almas das piores pessoas, assim, para montar um exército no nível do inferno para confrontar Deus. E aí toda a história se desenrola, né? Tem uma criança que é importante nisso, tem um sujeito que morreu faz pouco tempo, que é um cara que o Gabriel está tentando encontrar, e aí a história toda vai tomando caminhos bastante interessantes. Ele tem uma pegada, ele vem ali nos anos 90, naquela linha meio... Ele tem uma linha meio Matrix, meio aquele dos vampiros e lobisomens lá, sabe? Só que ele é anterior a isso, sabe? Eu consigo traçar uma linha que leva para esses dois filmes, assim. É uma franquia, teve 5 filmes, 3 deles, os 3 primeiros com Christopher Walken, depois mais 2 ramificações que eu nunca tinha ouvido falar, duas de 2005. E vale a pena vocês procurarem. Quem curte quadrinhos, principalmente Preacher e Hellblazer, eu acho que são as versões, a versão definitiva de Preacher e Hellblazer. Toda aquela coisa que a Vertigo estava fazendo lá nos anos 90 com os seus quadrinhos mais adultos, questionando fé, questionando a religiosidade e tal. Esse filme junta tudo e cria uma mitologia muito legal, com personagens interessantes, com uma caracterização interessante. Tem algumas surpresinhas assim ao longo do filme que vale a pena conferir. Saiu aqui em DVD faz muito tempo, não encontrei nenhuma streaming, né? Valeria a pena aí alguém tentar relançar eles pelo menos em DVD, assim, Blu-ray, com umas coisas, com uns extras, porque é um filme que eu gostaria de conhecer mais sobre os bastidores. Sim. Esse primeirão é bem legal. Bem legal. E quando ele saiu, ele foi meio polêmico, assim. Sim, né? Deu uma treta chocada na galera. Achando que o Gabriel é um anjinho bacaninha, gente boa. O bicho é, danado ali. Esse filme inspirou muitos outros filmes de anjos e demônios, né? Gostaria também de rever. Bom, minha última dica é um filme merda. E é isso. E é isso. Obrigado, até semana que vem. O filme se chama Rogai por Nós. A história não é assim tão ruim. É ruim, mas não é tão ruim. Eu acho que o que piorou é que meteram um CGI num demônio lá, numa criatura, uma entidade ali, que eu falei, mano, pelo amor de Deus, né? Deixa eu contar a história pra vocês. É um filme de 2021 com Jeffrey Dean Morgan, que é um baita ator. Ele faz um jornalista. Bom, a história mostra uma jovem que não escuta, mas após uma suposta visita da Virgem Maria, ela volta a ouvir, e aí ela fala, aí ela cura as pessoas, e aí vira aquele caos, né? Peregrinação de fiéis para aquela cidade, todo mundo achando que a menina é santa, ela faz milagres, ela é um milagre, etc.
O jornalista, que é o Jeffrey Dean Morgan, ele é bem do sem vergonha safado, decadente, nível que inventa história pra se promover. E aí ele vê esse burburinho, ele falou, mano, vou lá investigar essa história aí. Quem sabe não dá um up na minha carreira, né? Tô precisando dar um up aqui, vou lá dar uma bisoiada. E aí ele vai investigar. Só que eventos bizarros, sinistros começam a acontecer e ele começa a se questionar se isso é obra da Virgem Maria, né? Se essa menina é realmente uma santa, tal, ou se tem alguma coisa esquisita ali. Claro que a resposta é a segunda, porque senão não ia ter filme. E o que você vai ver é que tudo isso é uma encenação para mascarar um espírito maligno em busca de vingança. E aí, meu amigo, minha amiga, a explicação que dão, a historinha que eles dão para esse espírito que tá buscando aí uma revenge, olha, não é fácil não ser fã de terror, não é fácil. A explicação, a historinha é uma bosta, os efeitos especiais sofríveis. Aquele bicho que aparece, ele faz sempre a mesma coisa. Parece que eles ainda compraram só uma animação do demônio. Então ele só consegue fazer a mesma coisa. Gente, sério, esse filme tinha tudo pra ser legal. Ele foi vendido de uma forma muito boa, porque ele me fez ir ao cinema. Eu assisti no cinema. Ô, dó. É uma bela bosta, mas se você quer ver um filme despretensioso, só por assistir mesmo, que você não tem nada pra fazer da sua vida, e que você vai esquecer dele depois que você assistir, você pode assistir Rogai por Nós. E esse filme, ele funcionaria com algumas alteraçõezinhas, por exemplo. Esse demônio tinha que jogar fora, não serve pra nada na história, e deixar a coisa um pouco mais ambígua. Quando ele chega e quer martelar ali, é isso, aí ele me perde. Já tinha me perdido no segundo pulo que o demônio dá pra tela, assim, que... E assim, algumas mudanças eu também faria. O roteiro, a direção, os efeitos especiais. Acho que essas 3 mudanças, se fizesse, ia ser bom. Se mudasse uma coisinha só, que era não ter feito... É claro que quem manda num filme é quem tá pagando pelo filme, né? Às vezes o diretor nem queria colocar essas coisas e foi obrigado. Mas, se você não tem dinheiro suficiente pra fazer um efeito especial bom, um CGI bom, não faça. Ou você modifica o teu roteiro, porque tem um monte de filme clássico de terror que não tem monstro nenhum, que não aparece nada, e que você caga nas calças de medo. Faz só a sombra, assim, quando move a iluminação e a sombra aumenta, assim. Pronto, já resolve. Já resolvi o problema. Então, assim, fica essa dica pra você, cineasta, que tá ouvindo este podcast. Comprar um GIF animado só e querer inserir ele em todas as cenas ali, pulando na tela, não vai convencer. Você sabe que eu vi um filme de tubarão? Claro que eu também eu pedi, né? Aí já começou mal. Como é que era? Era Shark Exorcist. Esse filme tá no YouTube, inclusive. É um filme onde é uma mulher que está possuída por um demônio através de uma mordida de um tubarão possuído por um demônio. Entendeu? O tubarão, ele ficou possuído. Não, o tubarão mordeu uma freira possuída, ficou com um demônio, aí ele mordeu uma mulher e passou pra mulher. Você entendeu? E aí o que acontece? Eles compraram o único take do tubarão na água. Então é o mesmo take do tubarão o filme inteiro. Aquelas imagens de arquivo, né? É, tipo isso. Ele fica passando, aí ele fica passando, aí ele fica passando. É sempre o mesmo, o filme inteiro. O filme é de 1h30. É 1h30 com o mesmo tubarão. Isso daí também, você vai ver, o pulo que o demônio dá na tela, assim, é muito parecido. Umas 2, 3 vezes que ele faz, você de novo. Compraram a mesma coisa. Se bobear, foi no mesmo estúdio. Pegou na mesma liquidação. Era a promoção, era Semana do Consumidor. E falando em Semana do Consumidor, eu queria deixar aqui o nosso um pedido, né? um aviso para os nossos ouvintes. Como vocês gostaram muito do nosso programa, só respondendo perguntas de vocês, a gente vai, a partir do próximo, vocês mandem as suas perguntinhas para o abominávelpodcast@gmail.com. Mande lá suas perguntinhas que toda semana a gente vai selecionar uma para responder aqui no ar. abominávelpodcast@gmail.com. Então mande suas perguntas, queremos responder. Cada programa a gente vai responder umas 2, 3 aqui. É isso aí. E lembrando, se você não conseguiu anotar os nomes dos filmes que comentamos aqui, na segunda-feira vocês entrem lá no
no Instagram, @abominávelpodcast, que vai ter lá o postzinho com todos os nominhos e lugares onde eles estão disponíveis. Bonitinho pra ninguém reclamar com nós depois. Isso aí. Certo? Certo. Semana que vem tem mais Abominável Podcast. Um beijo pra vocês. Beijo, Rô. Amém. Abominável Podcast. Siga-nos no Instagram, @Abominável Podcast.